TV Artesão. Bem, eu sou o professor Antônio e mais uma vez por sua TV Artesão e de modo bem especial hoje estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, essa casa do povo, para conversar um pouco com o vereador Caio Miranda Carneiro, que ele é blogueiro, advogado formado pela USP, Universidade de São Paulo, e vereador da maior cidade do país. Acredito que o Caio Miranda representa uma renovação na política e no modo de fazer política, né? E o que tem sido uma tendência bastante natural nessas últimas eleições. Caio, a primeira pergunta que a gente faz aqui para o nosso bate-papo é assim, como você iniciou a sua militância política, por que resolveu ingressar na vida pública e quais foram os desafios da sua campanha em 2016 até chegar à maior Câmara Municipal da cidade? Primeiro é um prazer falar com a TV Artesão, professor, é sempre bom receber a população aqui no gabinete, falar sobre política, sobre futuro. Eu entrei na política em 2016, na verdade me filiei no PSB em 2015, a convite do Márcio França, né? Hoje o nosso governador aqui, e antes eu sempre advoguei e trabalhei na área privada. Aí fui para o Tribunal de Contas, que era onde eu estava quando resolvi ser candidato. E ser candidato foi uma forma de eu tentar ajudar a mudar a política e mudar a sociedade. Eu acredito na política e acho que o político ele tem que liderar e inspirar as pessoas entenderem que elas vivem em sociedade, elas pagam impostos e que todo mundo pode dar uma contribuição, cobrando, apoiando, participando, para que a vida de todos melhorem. Então esse é o meu lema na política. A gente tem que dialogar e tentar achar o interesse comum para progredir e oferecer melhores condições para as futuras gerações. Sim. E a gente sabe que uma campanha eleitoral aqui em São Paulo ela é muito, muito difícil, né? E assim, quais foram os desafios que você teve que enfrentar, ou através da mídia alternativa, que você utilizou bastante, foi um facilitador? Eu fui um dos pioneiros a usar as redes sociais e a plataforma de vídeos para poder fazer uma campanha eleitoral. Fiz uma campanha digital, Facebook, YouTube e WhatsApp, isso em 2016. Ainda não havia o fenômeno Bolsonaro, não tinha o MBL, ainda era uma coisa que estava crescendo, o Partido Novo também, foi a primeira eleição deles. Então eu fui um dos pioneiros que usou a plataforma digital e com vídeos falando sobre temas, propostas, criticando uma política pública, enfim. Eu fiz uma crítica construtiva ao Haddad e não ataque pessoal. E nessa linha, a gente chegou em 23.459 votos, gastando R$50 mil, e foi uma campanha muito barata. E eu tenho certeza que em 2020 vai ser muito mais difícil a eleição. Se reeleger é mais difícil do que se eleger. Mas independente disso, eu estou conseguindo meu trabalho aqui. Eu sou segundo suplente na capital. Eu estou no mandato porque eu sou da coligação do prefeito. E eu vou virar titular em março, porque 2 colegas vereadores da minha coligação foram eleitos deputados. Então, a partir de março, eu vou poder exercer com mais força o mandato na parte da fiscalização, que eu acho que é uma das funções mais importantes. Entendi. Um deles seria o Eliseu Gabriel para federal ou não? O Eliseu não se elegeu. Quem se elegeu foi o Davi Soares, do DEM, e o Conte Lopes, do PP. A coligação era PSDB, PSB, DEM e PP. Então com esses dois eu viro titular, vai ser bastante motivador aí poder ter uma etapa como um mandato efetivo. Muito bom, Caio. Dá para perceber que você é bastante assim, articulado, gosta de fazer realmente a política pública, né? E eu sempre falo assim para os nossos ouvintes que a política é boa. A politicagem que atrapalha, né? A política pública, a política pensando sempre no bem-estar do próximo, para isso que ela existe, né? É uma das alternativas. E você está nesse caminho, né?
Como você, Caio, avalia a sua chegada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né? Você sentiu assim algum tipo de resistência por ser o primeiro mandato? Aquilo, né? Vereador novo, tem geralmente os vereadores mais antigos, né? Que já conhece o ritmo da Câmara Municipal. Conta, você teve algo assim, alguma dificuldade, alguma resistência por ser primeiro mandato? Professor, eu não, assim, dificuldade tem porque é tudo novidade e a gente veio para fazer diferente, a gente não quer repetir práticas consolidadas que são talvez pouco eficientes, então é um aprendizado. Então no primeiro momento a gente tenta observar, a dialogar. Eu sou advogado, me formei na USP, eu trabalhei no Tribunal de Contas, então eu sou um cara preparado, montei uma equipe técnica e sempre respeitando meus colegas, porque os outros vereadores, por mais que às vezes seja o que a gente pode chamar de velha política, que é a política tradicional, liderança, papel, não sei o quê, é um trabalho e é dificílimo fazer esse trabalho do jeito que eles fazem. Então tem que respeitar, aprender com eles também e trocar a experiência. Nesse modo respeitoso, sabendo que não vou fazer igual, não julgo, mas eu tenho o meu jeito de fazer, eu também ganhei o respeito deles. Então eu convivo, a gente, quando tem pauta em comum, tá junto. São 55 vereadores e ninguém faz nada sozinho. Política é uma atividade coletiva. Aqui na Câmara, a lei é aprovada por todos, então você tem que conversar, convencer, dialogar, ceder num ponto. Então, assim, eu aprendi muito com meus colegas, até os mais antigos, e acho que também posso ensinar um pouco. Então, tem sido rica a experiência. Muito bom. Eu pesquisei o seu blog, Caio, e vereador Caio, e lá no seu blog está algo que você acabou de mencionar, diálogo, né? Está escrito assim, ó, aqui na questão 4, ó. Dialogando a gente muda até o país. Como dialogar hoje, assim, quando a gente percebe que alguns suscitam ódio, a separação entre as pessoas, que infelizmente, né, Caio? A gente tem observado isso nas redes sociais, tendências, né? E uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa separar pessoas de ideias, o que não é uma tarefa muitas vezes fácil, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse dialogando a gente muda até o país, né? Apesar das diferenças, enfim. Esse é um lema que a gente usa porque o dialogar é o quê? É você falar e escutar, refletir e continuar conversando. Com as redes sociais você consegue às vezes só falar, bloquear quem pensa diferente, ficar na bolha, e aí você não consegue mais dialogar. Dialogar é duplo sentido, né? Então eu acredito que a gente precisa dialogar, porque a gente pode discordar em 90 itens. Se a gente concordar em um, é burrice a gente não estar junto nesse único item. E se a gente estiver junto, a gente vai avançar nele, e assim vai indo. O momento atual, eu vejo que as redes sociais, o WhatsApp, tiveram uma importância para tirar a política da TV e do rádio e massificou. Com isso, as pessoas estão refletindo menos e estão sendo mais rápidas, tirar conclusão rápido e tal. Mas as pessoas estão falando mais de política também. Então tem um lado ruim, que é a pessoa às vezes segue uma onda, compra uma notícia sem verificar se é verdadeiro, mas por outro ela está falando de política. E a política está acessível. Então eu acho que a gente está num processo de mudança. E o diálogo vai ser muito importante. Vai ter que unir o Brasil depois para avançar. E as pessoas vão perceber que não existe salvador da pátria, não existe mito, e que todo ser humano é possível de erro, e a gente tem que estar preparado para os erros que vão acontecer. Então eu estou muito seguro de que a plataforma do diálogo, do respeito e de ser ponderado, não trabalhar com ódio, vai render frutos para quem está apostando nisso. Perfeitas palavras, vereador Caio. Quais são as qualificações que um vereador ele precisa ter para atuar no Legislativo Municipal e conquistar as melhorias necessárias à população? Assim, 2, 3 qualificações que ele precisa ter para poder se articular, enfim, elaborar bons projetos, né? Daqui a pouco nós vamos falar pelo menos de 26 projetos seus, 26,
É lógico que eu não vou mencionar todos por conta do tempo, mas eu selecionei alguns aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, assim, quais seriam as qualificações básicas que um vereador precisa para trazer, enfim, trazer boas ideias, bons projetos aqui para a Câmara Municipal? Olha, eu acho que um bom político, um bom vereador, ele tem que ser primeiro aberto a críticas. Se ele não for, não vai dar certo, porque a crítica ela é um elemento que é presente na vida do político e tem que servir para fomentar melhorias. Ele tem que ser uma pessoa dedicada, tem que trabalhar muito e tem que ser uma pessoa capaz de liderar. Tem que montar uma equipe e liderar um processo. Então, seja qual for a atuação desse político, ele tem que ser a inspiração e liderar as pessoas. Falar, olha, a gente tem que passar os valores que ele acredita. Formação não é um pré-requisito, porque você pode ter um mau político com doutorado na melhor universidade e ser mau político. Então, acho que a formação, se tiver, é ótimo, sempre é bom. Conhecimento é sempre bom. Mas mais do que tudo é a aptidão, gostar de atender as pessoas, estar aberto ao diálogo, a receber críticas e ser capaz de liderar uma equipe para atender as demandas da cidade. Perfeito. 26 projetos é um número bastante considerado. 26 projetos, né? Porque haja vista que tem políticos que passam 27 anos ou mais aí pelas várias câmaras e não apresenta essa quantidade de projetos que você, vereador Caio Miranda, apresentou nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de mandato, né? E aí alguns deles são, um que eu achei, os que eu considero bastante importante, o primeiro é assim, inclusão do Dia do Advogado Público no calendário de eventos da cidade, que aí ficou dia 16 de março, não é isso? O Dia do Advogado Público. Além disso, você também pensa, a gente tem o dia 19 de março, que é o Dia do Artesão, né? Você tem algum projeto relacionado para essa categoria tão importante dos artesãos e artesãs? Ou ainda você não pensou em algo assim diferente? Assim? Primeiro que as pessoas têm que saber que é uma atribuição da Câmara legislar sobre o calendário oficial da cidade. Então, é uma das atribuições. Por isso que a gente pode propor, sempre que houver uma demanda, uma homenagem, um reconhecimento, ou uma semana, um dia, para uma categoria ou alguma pessoa importante. Eu sou advogado, eu valorizo muito a advocacia pública também, por isso que eu fiz esse dia a pedido dos procuradores. No caso dos artesãos, eu tenho um projeto de lei que disciplina as feiras de artesanato, de antiguidades e especiarias. E hoje a gente tem um problema aqui que as feiras estão se desvirtuando porque tem gente indo vender bugiganga, contrabando, falsificação, cópia, essas coisas, e aí mistura um pouco. E o trabalho do artesanato, da antiguidade, do colecionador, ele é um trabalho muito importante, preserva a memória, valor cultural, tem uma história, e a gente tinha que valorizar e criar esses espaços. Então, as entidades que fazem essas feiras tradicionais, República, Benedito Calixto, aqui na 13 de maio, procuraram a gente está fazendo uma lei para regulamentar e definir o que são antiguidades, o que é artesanato e tudo mais, respeitando já a Sutaco e tudo mais, porque são profissões, são trabalhos, são atividades que já têm uma tradição e têm que ser preservadas, protegidas da atividade predatória. É um PL que a gente está tramitando aqui, que eu acho que vai valorizar muito o trabalho do artesão, garantir o direito dele de expor seu trabalho e ocupar as praças com segurança e estrutura. Muito bom. Então a categoria está bem representada, digamos, aqui na Câmara Municipal. Aí tem o outro projeto, que é a requalificação do Minhocão e do entorno, que aí vai mais para sustentabilidade, meio ambiente. Medalha Anchieta ao senhor Cássio Teles F. Neto. Gostaria de comentar um pouquinho sobre essa personagem? Do Minhocão é o seguinte, o plano diretor prevê a desativação do minhocão para veículos, e aí, na minha visão, se você desativar para veículos, ele tem que ser demolido, desmontado. Por quê? Porque você transformar o minhocão num parque requer muito recurso, um investimento muito alto, a gente não consegue manter os parques que já existem, então acho que desmontar e requalificar aquela área vai ser mais benéfico. Sobre o Cássio, ele é um advogado que milita muito na arbitragem, nos métodos
não judiciais de conciliação. É um advogado que preside a Câmara de Arbitragem de São Paulo, CAESP. Então foi uma homenagem pelo trabalho dele nesse tipo de resolução de conflito que eu acho que é bastante importante. Muito bom. Agora, uma que eu achei bastante interessante é a Lei do Xixi, que é 16.647 de 2017, que prevê uma multa, né, de até R$500 para as pessoas que urinarem em órgãos públicos. E aí você foi bem sábio, que você abriu exceção para os moradores em situação de rua, crianças, enfim. É uma forma assim, de preservar também a cidade, na questão da higiene, né? É civilidade, respeito ao espaço público. Então, pessoas em situação de rua, idoso com incontinência urinária e criança com os pais num local que não tenha um banheiro próximo, você não vai ficar multando. Mas a gente tem que disciplinar para que os sem educação não façam mais isso. Vou dar um exemplo, carnaval de rua. Eu sou entusiasta do carnaval de rua de São Paulo. Adoro o bloco de carnaval e tudo mais, mas tem que ter organização e respeito com os moradores. Então, quem organiza o carnaval de rua tem que colocar banheiro químico e quem vai pular carnaval tem que respeitar, pegar a fila, urinar e não ficar fazendo na porta dos outros. Acho que é uma questão básica. Em qualquer país da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você for, você não pode urinar na rua e no Brasil não pode ser diferente. Questão de cidadania e respeito mesmo, né, vereador Caio? Vereador Caio, eu sou professor de Ciências e Biologia, né? E tem algo assim, eu gostei muito da PL 545 desse ano, de 2018, que inclui aqui no calendário da cidade o Dia do Carro Elétrico, a ser comemorado dia 11/11. Ou seja, está logo aí, em novembro, né? Eu, assim, para a questão ambiental, questão da poluição atmosférica, achei muito interessante esse PL 545. Comenta um pouquinho dele. Esse PL é muito importante, ele é um gesto para a gente colocar o Dia do Carro Elétrico próximo ao Salão do Automóvel, que é um evento tradicional que ocorre na cidade de São Paulo, porque o futuro do automóvel é o elétrico. E a gente sabe que a tecnologia ainda é cara, precisa de mais incentivo, só que a gente tem que apostar no futuro. O combustível fóssil, ele tem um problema de sustentabilidade claro, e acho que dessa forma a gente tem um compromisso aí com o setor elétrico, com a energia renovável, pensando nas próximas gerações. Vereador, você sabe se já roda algum, nem que fosse para modelo, algum tipo de carro elétrico aqui na cidade de São Paulo? Já fizeram algum teste assim ou não? Tem já algumas empresas que já têm o carro 100% elétrico. A BMW tem um modelo, a BYD tem outro. Você tem os carros híbridos, como por exemplo o Prius da Toyota, que ele usa o combustível elétrico, ele gasta menos, ele é mais econômico. E os ônibus elétricos também, você tem a Electra e várias empresas que estão entrando, até porque o sistema de ônibus de São Paulo vai ter que zerar a emissão de poluentes em 20 anos. Então é um tema que veio para ficar. Na Europa, em até 2030, já vai ser proibido em algumas cidades a circulação de carro que não seja elétrico. Então, gente, é uma mudança que veio para ficar. O carro vai vir com tudo. Uma mudança bastante positiva e para a questão da saúde também das pessoas, muito importante. PL 722 de 2017 cria o selo anticorrupção, né, a ser concedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo às empresas que adotem o programa da integridade. Achei bastante interessante porque o combate à corrupção é um tema que está em alta. E como funcionaria isso, Caio? Eu acredito muito, eu sou um cara liberal. Embora eu esteja no Partido Socialista Brasileiro, eu sou um cara liberal na economia e nos costumes. O liberal acredita que o Estado deve intervir o menor possível na vida das pessoas e na individualidade e na economia. Então o que eu acredito? Combate à corrupção você faz muito mais quando você estimula as boas práticas, reconhece e premia quem é adepto das boas práticas, do que punindo. Porque para punir você tem que fiscalizar, tem que ficar em cima, é mais difícil e custa caro. O selo anticorrupção e o critério anticorrupção para desempate em licitação, ele é uma forma de falar assim, empresas que forem participar de licitação em São Paulo e tiverem o selo, ou seja, elas aderirem à lei federal de combate à corrupção, de compliance, elas vão ter uma vantagem no desempate na licitação. Então elas vão ser premiadas, mesmo que ela tenha um preço um pouquinho mais caro, até 10%, ela vai ganhar porque ela tem transparência, tem controle interno
e ela não tem gente ficha suja nos seus quadros. Então, uma série de itens que permitem a gente saber que aquela empresa é idônea. Então, é uma forma de premiar quem é idôneo. Muito bom. E esse projeto de lei ele foi bem aceito aqui na Câmara, vereador? Olha, ele está no início da tramitação ainda, professor, mas eu acho que politicamente ninguém vai ser contra, né? Pega mal. A questão é se uma vez aprovado aqui, se o prefeito vai sancionar e efetivar. Mas eu acho que ninguém vai ser contra uma coisa que fomenta transparência e combate à corrupção. É verdade, vereador. Vereador, tem um outro projeto de lei que é PL 356 de 2017, incentiva a captação de água da chuva. Recentemente, São Paulo viveu aí quase uma seca muito, muito grave, né? Quase ficamos sem água mesmo. E eu achei bastante interessante esse PL 356 de 2017, que incentiva a captação da água da chuva. Fala um pouquinho pra gente. Esse PL, ele é para a gente tem São Paulo é muito impermeabilizada, muito asfalto, muito concreto. E quando chove, além da questão da falta de água nos reservatórios, cada vez a gente está indo mais longe buscar água para abastecer, você tem uma questão também de impermeabilização do solo que gera alagamento. Então, incentivando a captação de água da chuva, você consegue fazer com que os prédios, condomínios e residências parem de usar água limpa, tratada da Sabesp para lavar rua, para lavar carro, etc. E usem água de reuso da própria captação de chuva para limpeza. E, por outro lado, também você consiga reduzir a enxurrada, porque você vai ter o reservatório, faz um pit stop ali e depois você libera a água. Então, acho que é uma forma de aproveitar um recurso que a gente tem em abundância no Brasil, mas que está cada vez mais escasso, que é a água. É verdade. Às vezes meus alunos perguntam, a água vai acabar um dia? Eu falei, olha, com certeza, a gente está cuidando cada vez pior da água, né? Então a gente precisa... Essas questões ambientais não tem como fugir da pauta de qualquer parlamentar hoje em dia, né? Precisa estar bastante presente. Agora tem uma lei aqui, ó, 16.868 de 2018, que as praças elas podem ser adotadas por empresas, né? E essas empresas, enfim, cuidam do entorno da praça, limpa, coloca aquelas mesas de jogos, tal. Quantas empresas hoje aderem a essa lei? Essa é a lei que eu tenho mais orgulho de todas, porque ela é uma lei que ela tem princípio de empreendedorismo, de eficiência na gestão pública e de sustentabilidade, economia criativa, ela tem vários conceitos ali. São Paulo tem mais de 5.000 praças, a prefeitura não consegue cuidar dessas praças, mato alto, iluminação, lixo, etc. O que a gente fez? A gente falou, olha, a gestão de praças tem que mudar. Primeiro, a gente tem que permitir que uma praça seja dotada por mais de um parceiro. Em vez de vir só uma empresa e botar a plaquinha, pode ter vários parceiros. E cada um com uma contrapartida, não precisa ser a mesma. Então não precisa ser dinheiro também. Pode ser um bem, pode ser um serviço. E com isso você consegue trazer um parceiro que pode gerar um negócio, um empreendimento, oferecer um serviço ali. E a contrapartida dele ser, por exemplo, cortar o mato, cuidar da iluminação, limpar, ou botar um segurança, instalar um banheiro. Então, a gente consegue dinamizar, ocupar as praças e fazer com que a própria sociedade e a comunidade faça a gestão dessa praça, sem necessitar que a prefeitura cuide de 5.000 praças, o que não vai acontecer. Então, é uma lei que permite que empresas e pessoa física também, que quiser com a sua barraquinha, que vende um produto, ou que faz alguma coisa, adote uma praça parcialmente ou não, e ofereça uma contrapartida de algo que a prefeitura precisa. Mas é um projeto bastante interessante e que todo mundo ganha com esse projeto, né? Ganha um empresário, no caso, ele preservar, porque ele vai ter o logotipo, né, da empresa dele lá. E a pessoa que tem que ser o produto, que é expor numa praça, ele pode, de repente, também cuidar, né, dessa praça. Então, assim, nós podemos perceber, Caio, que, de fato, o seu mandato ele está a serviço da população aqui de São Paulo. E como foi adequar, elaborar e dialogar com todos os vereadores aqui da casa? Assim, foi fácil dialogar com seus pares, assim? Olha, eu não sei se é fácil ou difícil, mas está sendo um processo rico. São muitas ideias, cada um tem uma linha ideológica, tem uma origem, tem uma trajetória.
E a gente tenta aprender. Eu não menosprezo ninguém. Eu acho que todo mundo tem algo para ensinar e a gente tem que aproveitar as oportunidades para aprender. Eu estou sentindo na pele o que é ser político no momento que o Brasil acha que todo mundo é ladrão e tudo mais. Eu não sou, não vim na política para isso. Então eu presumo que meus colegas também não vieram para isso. Então não fico julgando os outros. E sempre que puder aprender e trocar experiência. As pessoas têm que acreditar na política, participar da política e ajudar os bons políticos a fazerem bons trabalhos. Senão a política não vai mudar. Então eu acredito nisso, estou feliz e otimista para os próximos 2 anos. Eu, assim, voltei, na verdade, na pergunta que eu tinha feito essa pergunta inicialmente, né? Como tem sido sua chegada aqui de primeiro mandato, como você tem interagido com os pares aqui da casa. Porque somente o diálogo constrói, não tem outra maneira a não ser dialogando, conversando, sentando junto e, de preferência, né, vereador, achando os pontos em comuns e trabalhando em cima dele, conforme você havia dito. Assim, Caio, quero, assim, sabe, te agradecer em nome da TV Artesão, quero agradecer a todos que estarão nos assistindo e dizer que é um grande privilégio, né, e que você representa essa renovação que a política há muito tempo esperou. Transparência, caráter, compromisso com a população de São Paulo. Então, em nome da TV Artesão, quero te agradecer por ter cedido o seu espaço para essa mídia alternativa importante, né? E eu peço sempre para as pessoas que estão nos assistindo que possam curtir, compartilhar, divulgar entre os amigos via WhatsApp, porque muitas coisas boas acontecem na Câmara Municipal de São Paulo. Olha, o vereador Caio Miranda apresentou 26 projetos. Eu falei aqui 8 ou 7 projetos. Então, as coisas boas acontecem. O que falta muitas vezes é a divulgação. E aí, eu te passo para as considerações finais e que você possa falar também a respeito disso. Com certeza, as coisas boas acontecem, mas o que dá notícia e ibope é coisa negativa. É baixaria e tal, então a gente tem que fugir disso. E a gente está 100% à disposição, quem quiser acompanhar o nosso trabalho é Caio Miranda Carneiro, no Facebook, no Instagram. Nossa página é caiomirandacarneiro.com.br. O nosso WhatsApp é 9828 40 456, DDD 11. Qualquer um desses canais você pode entrar em contato, a gente vai atender vocês e a nossa missão aqui é servir o povo. Então, trabalhar para a gente é uma satisfação enorme. Parabéns pela TV Alternativa e compartilhando as coisas boas a gente começa a contaminar, porque as coisas ruins elas viralizam, a gente tem que combater isso. Vamos compartilhar o bem, que se os bons estiverem unidos, a sociedade melhora. Caio, novamente muito obrigado por sua entrevista e até a próxima. Valeu. TV Artesão.